depois do governo deixar claro que não vai aceitar a derrubada do decreto que aumenta o IOF e que vai judicializar a questão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, começou com chantagens. Uma delas é a de escalar o deputado federal Nicolas Ferreira para presidir a CPI do INSS. Que maravilha, hein? Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. O que eu acho mais legal disso, Sofia, já vou começar aqui dizendo, é o Nicolas ser usado como ameaça. Olha que eu te toco, Nicolas. Mas vamos lá. O único problema é que pode funcionar. Bora. Enfim, Ana, vamos lá. O que tá rolando aí, Ana? A gente tá vendo toda aquela novela do IOF, né, que foi feito um decreto por parte da Presidência da República, decretando aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O Congresso foi lá, derrubou o decreto e ficou toda a questão, o governo vai judicializar ou não vai? Vai judicializar ou não vai? Que a gente até sabe que já chegou isso no judiciário, mas aí através do PSOL, a questão era se o governo, Lula, ia comprar essa briga. Semana passada, o Lula já estava sinalizando que sim, ele ia entrar nessa briga. E hoje foi, né? Hoje pela manhã, dia 1º de julho, o Jorge Messias, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, deu uma coletiva de imprensa na qual ele falou sim, vamos levar isso ao STF. Vamos ouvir. E a avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi, evidentemente, submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido, considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante... Tá, Ana, apareceu um monte de blá 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 juridiquês, blá 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 juridiquês, blá 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 juridiquês. Em resumo, em português, o que ele estava falando aí? Isso aí era coisa que o executivo tinha que fazer, o legislativo não tem nada que se meter nisso. Uhum. Resumindo em poucas palavras, é isso. Ele falou, o legislativo não tinha nada que se meter, isso é questão pro executivo. E daí levaram isso pro judiciário, Ana. A questão já tem muita gente que já estava prevendo, olha, isso vai causar uma crise entre os poderes. O legislativo não vai querer ficar quieto com essa... Porque basicamente o legislativo pediu truco, o executivo pediu 6. Quem foi que pediu truco antes? Mas tudo bem. Né? E o Hugo Mota já estava levantando essa bola em um jantar ontem na casa do João Dória. A Ana desiste.
Vamos lá. Em jantar, Hugo Mota diz que judicialização afasta o governo e pode retaliar. É ameaça o nome disso aí. Vamos lá, o que diz aqui? Empresários e políticos que estiveram ontem na casa de João Dória em jantar em homenagem ao presidente da Câmara relataram à coluna que Hugo Mota disse que a judicialização do IOF, aspas, pode ser o caminho ruim adotado pelo governo federal para criar um confronto entre os poderes, no caso Legislativo e Supremo Tribunal Federal. Então, ó, eles não estão considerando nem a briga com o Executivo, eles estão dizendo o Executivo vai causar uma briga entre o Legislativo e o Judiciário. Mas quem que começou essa briga? Pois é. Nas palavras de um empresário, ele fez uma crítica educada e pontual ao governo, mas afirmou sim que recorrer ao STF para derrubar a decisão do Congresso vai afastar ainda mais Executivo e Legislativo. Não sei, tá me parecendo que o Legislativo tá querendo ficar com todas as atribuições do Executivo e do Judiciário ultimamente, né? Quase como se eles estivessem tentando, sei lá, acabar com o equilíbrio entre os poderes e virarem uma ditadura parlamentarista. Enfim, só um detalhe que eu não posso deixar de passar. Nesse jantar, o Dória chamou o Hugo Mota de herói do Brasil. Enfim, tirando esse detalhe, vamos continuar, Ana. E qual que está sendo a ação do Hugo Mota para retaliar o Executivo? Basicamente, ele está querendo trazer de volta a questão do INSS, aquela crise lá do INSS, está tentando ressuscitá-la e jogar em cima do Lula. Primeiro, ele chamou o ministro da Previdência e o presidente do STF para uma sessão especial na Câmara. Sabe aquelas sessões que eles vão lá e chamam o ministro para ficar fazendo corte para jogar nas redes sociais, Ana? Então, Mota marca a comissão sobre INSS em meio à crise com o governo Lula. Ministro da Previdência e presidente do órgão foram convocados para a audiência prevista para quarta-feira, dia 2. E mais, Ana? Mais uma com essa questão do INSS. Eles querem jogar o Nicolas Ferreira em cima do Lula. Mota cogita colocar Nicolas Ferreira no comando da CPI do INSS. Presidente da Câmara quer dobrar a aposta na disputa com o governo por estar incomodado com a retórica do nós contra eles de governo por derrubada do IOF. A quem que criou o nós contra eles, Mota? Enfim, Ana. Essa mãozinha. Enfim, Ana. É isso. Hugo Mota está fazendo a gente sentir falta do Lira. Não. Não é pra tanto. O Lira, pelo menos, era mais previsível. Não que ele também não seja, sabe? Porque o Mota tá se saindo, né? E eu ouvi dizer que ele não gosta, né? Das comparações dele com o Lira, assim, de dizer que ele tá sendo um Lira. Eis uma ideia radical, hein, Mota? Que tal não se comportar como Lira pra não ser comparado com ele, né? Não sei se tinha terminado, Sofia. Não, vai em frente, Ana. Veja, hipocrisia, desculpa aí o francês, mas hipocrisia é meus ovos, né, também. Vou te contar. O Congresso quer passar por cima do Executivo, passar das suas funções, usar essa passagem para chantagear o Executivo, para que o Executivo né, alivie ali para ele. Socorro, a gata tá me mordendo. Para que o Executivo alivie para ele, né, e deixe passar aí uma porção de coisas que eles querem. E para fazer isso, eles passam por cima do Executivo e daí dizem, não, vai provocar aqui uma crise entre os poderes e tal. Que cara de pau. É muita cara de pau, né, do Hugo Lira Mota, né? Vamos começar a chamar assim, Hugo Lira Mota? Vamos. Né? Aprovado. Hugo Mira, talvez, né? Vamos achar um jeitinho aí de chamar ele. É chantagem pura e simples. Agora, o fato dele dizer isso num evento com o Dória e empresários,
Para mim, eu acho que é a cereja no bolo, sabe? Nossa, eu já falei tanto Lira aí que eu já ia falar o Arthur Lira mesmo. Ele não esconde quais são as suas alianças e não esconde também quais são os seus métodos. E é isso que está ficando cada vez mais evidente, cada vez mais escancarado no Hugo Mota e no Congresso de forma geral, mas o Hugo Mota ali, né, nesse caso, nessa posição central, digamos assim. Que é essa metodologia da chantagem e da chantagem mais barata, chantagem mais descarada e uma chantagem que tem ao cabo e a rabo o povo brasileiro como moeda, né? Ou como aquilo que é de fato feito de refém nessa história, que é o que eles estão fazendo com a questão do IOF, né? Toda a coisa do... E me incomoda muito como isso depois vai para os noticiários como uma derrota do governo, né? Diante do Congresso. Não é uma derrota do governo, é uma derrota do povo brasileiro. É algo que está sendo feito contra o povo brasileiro. Nós estamos sendo usados para pressionar o executivo. Por quê? Se não está claro, vamos explicar o que acontece. O legislativo vai lá, veta a questão do IOF que o executivo mandou fazer, deixa as pessoas insatisfeitas, as pessoas insatisfeitas botam a culpa em quem? No governo. No governo. Então, todas essas ações, não é a primeira, e eles vão continuar fazendo isso, por quê? Porque funciona. E funciona porque a imprensa hegemônica é conivente e ajuda, né? Participa do processo. Ana, eu vou tentar ser rápida para a gente não estender demais o corte, mas o que está sendo feito com essa questão do IOF por parte do Congresso é uma coisa sensacional, assim, sensacional no sentido ruim, sabe? Vamos lá. Passou o arcabouço fiscal, tem que ter superávit. Ok, então vai ter que ter superávit. O que precisa fazer para ter superávit? É aumentar a arrecadação. Não pode aumentar imposto. Não, a gente não vai deixar aumentar imposto. Ok, então o que a gente tem que fazer? Cortar os gastos. Vamos cortar os gastos, assim, de quem já tem muito? Não, a gente quer aumentar. A gente quer aumentar o número de deputados, quer aumentar o número de emendas. Uhum. Então, pera, teve uma pressão enorme por parte do governo. Eu acho que o governo errou ao aceitar essa pressão, mas teve uma pressão enorme em cima do governo para fazer o bendito do arcabouço fiscal. Eu continuo dizendo, foi um erro deixar entrar esse arcabouço fiscal. O governo Lula, ao ceder nesse ponto, arranjou pro governo inteiro, se ferrou pro governo inteiro. Mas, enfim, teve essa pressão enorme, empurraram o arcabouço fiscal. Daí tem que ter superávit. Mas como que você vai ter superávit sem aumentar a arrecadação e sem cortar privilégio? Um único jeito. Ferrar o povo. E daí como é que você vai ferrar o povo? O Congresso vai ferrar o povo e passar projetos de lei que ferrem o povo? Não! Eles querem que o governo passe os projetos de lei que ferrem o povo, para poder botar a culpa no governo, sabe? Assim, é uma armadilha que foi armada que o governo meio que não tem saída. E se o governo não conseguiu fazer o bendito do superávit, vão usar isso para derrubar o governo. É incrível. Dito isso, vou repetir por a terceira vez. Era só não ter cedido à pressão e não ter passado o arcabouço fiscal. Mas também vamos dizer, os piores aí foi o Congresso. Certíssima, Sofia. Você explicou muito, muito melhor do que eu não estava conseguindo articular. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui no final. O papel da comunicação, especialmente a imprensa hegemônica, na consolidação dessa cilada, dessa armadilha.
Isso é uma coisa que sempre me chama atenção, porque eu gosto de prestar atenção nisso, né? Esse tipo de construção de discurso. Derrota do governo, né? O governo está perdendo força e tal, e nunca se fala claramente o que está acontecendo, que tipo de chantagem está sendo feita pelo Congresso e quem são as reais vítimas dessa chantagem e por que ela está sendo feita. E, aliás, não apenas não se fala isso, como a imprensa também ajuda a criar no povo essa percepção de que as coisas estão ruins, e se estão ruins, é culpa do executivo. Acho ótimo isso, né? A imprensa como engrenagem de golpe, para variar um pouco. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Isso se o Hugo Mota não chantagear mais alguém até lá. Foi mal? Vamos lá, beijo.